queridos? Queria que vocês abrissem Mateus capítulo 10. Hoje pela manhã nós vamos aplicar dos versos 16 até o verso 33. O fato de que nós estamos nesse ambiente hostil, de muitas lutas, de perseguições, de provações, mas dentro dessa realidade de hostilidade, de um mundo caído, das perseguições oriundas de sermos discípulos, seguidores do Mestre, a verdade é que esse bendito Evangelho vai nos apontar para uma grande esperança que Ele nos oferece, mesmo dentro de uma realidade como essa. Nós vamos ler o texto em si, e depois, com a graça de Deus, faremos a exposição. Diz assim, verso 16: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo e nem podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Até aqui, meus queridos. O tema desse sermão, com a graça de Deus, é uma ênfase de esperança em meio a tribulações, a tempos difíceis. Eu sei que talvez vocês não estejam vendo um slide que nós havíamos preparado, mas o tema é mais do que pardais, esperança em tempos difíceis. E é sobre esta verdade. Quando nós consideramos as palavras de Cristo nesse contexto atual em que vivemos, na presente era, no presente momento, é impossível ignorarmos a relevância das palavras de Jesus, dita aos discípulos e dita a cada um dos seus discípulos de forma atemporal, no momento em que a igreja está inserida, no momento em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque, de fato, nós vivemos uma era marcada por contrastes que são acentuados, onde a fé ela é simultaneamente celebrada e contestada. Ao mesmo tempo, onde os valores do Evangelho são tanto acolhidos, recebidos, quanto também rejeitados. Essa é a realidade. E essa advertência, essas admoestações que Jesus começa a trazer aos discípulos no momento da missão, no momento em que eles são comissionados a pregar o Evangelho, a cumprir
com esta premissa, essa responsabilidade que todo discípulo é chamado. Essa advertência nos lembra que através de oposições, sejam elas abertas ou das pressões sutis que nós estamos sujeitos, há um desafio, e um desafio de mantermos a integridade da nossa fé, diante desta realidade constante que nós estamos vivendo. Porque estamos, de fato, enfrentando um mundo, irmãos, complexo, onde as feras diante de nós não são tão facilmente reconhecidas e conhecidas, como talvez no primeiro século da igreja, nesta palavra que é direcionada aos discípulos até então. E essa necessidade que temos de permanecermos fiéis ao chamado de Cristo, ao comissionamento do discipulado cristão, é tão crítico para nós hoje, quanto era para os primeiros discípulos da era cristã. E é justamente isso que eu desejo chamar a atenção dos irmãos, a essa realidade dupla, de nós nos mantermos firmes diante das adversidades que são explícitas, claras diante de nós, mas também um chamado de vivermos com discernimento, com esperança, através das pressões culturais, sociais, que nós estamos lidando constantemente. E sobre esta realidade, irmãos, eu gostaria de compartilhar algumas verdades que o texto trouxe ao meu coração, e eu desejo compartilhar com os amados irmãos. Nós vamos fazer uma exposição do texto de uma forma mais temática, mas não deixando de ser expositiva também, mas eu entendo que existem alguns princípios importantes. Se você voltar os seus olhos, nós não iremos ler novamente, para a questão de tempo, os irmãos já estão inteirados, é um texto muito conhecido da igreja, mas se você voltar os seus olhos entre os versos 16 até os versos 23, a gente percebe que Jesus faz algo importantíssimo para com os discípulos, e que nós precisamos resgatar esta verdade aqui, incutida no texto, que aponta para nós. Jesus faz uma espécie de preparação. Ele prepara o coração dos discípulos no ato da missão, em que eles são comissionados e enviados a pregar o Evangelho neste mundo hostil. Jesus, enquanto mestre, enquanto salvador, enquanto provedor dos recursos que eles dependeriam da autoridade, do poder de Jesus Cristo para fazer o que eles deveriam fazer, ao pregar o Evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, Jesus se vê aqui numa necessidade de suma importância. Ele prepara o coração dos discípulos para a perseguição que eles vão enfrentar. E isso traz um princípio importante sobre uma certa antecipação e a aceitação que nós precisamos ter dos desafios, das lutas, das crises, dos problemas oriundos de sermos discípulos de Cristo, de sermos pessoas arrancadas desse mundo, no sentido espiritual, no sentido de controle que o mundo exerce sobre os ímpios, sobre os pecadores, para agora sermos propriedade de Jesus. E o simples fato de sermos esta propriedade de Jesus estabelece um campo de hostilidade, de luta, de perseguição, por você ser de Cristo. E Jesus vê a importância dessa antecipação, dessa aceitação. Quando Jesus expressa as palavras aos discípulos como ovelhas no meio de lobos, existe algo importante. Embora a gente veja a figura dos discípulos sendo enviados com autoridade, com o poder do rei, experimentando de forma prodigiosa essa autoridade do mestre sobre demônios, sobre principados, sobre doenças, ainda assim, a figura deles como discípulos, por maior que fosse a autoridade, eram de ovelhas. Ovelhas fragilizadas diante dessa hostilidade. Então aqui nós vemos que essa preparação, como uma certa antecipação e a aceitação que os discípulos tinham que ter desta luta, desse sofrimento, não é apenas um estabelecimento do tipo de missão que eles deveriam enfrentar, mas de fato é um certo paradigma que Jesus estabelece, que transcende todas as épocas
em que a igreja está inserida, porque, na verdade, aplica a cada discípulo, aonde quer que ele esteja, no tipo de luta que ele vai ter que lidar. Ele vai ter que lidar com esta realidade de perseguição. E que esse chamado de missão ao discipulado, a discipularmos, a pregarmos o Evangelho, ele é inseparável a esse chamado também de preparação para aquilo que nós precisamos enfrentar. E eu separei algumas coisas importantes. Por que a antecipação dessa oposição, dessa perseguição, dessa hostilidade do mundo é tão crucial? Porque Jesus não está aqui querendo incutir medo, pavor, desespero, mas na verdade Jesus está com essa antecipação tentando construir, por meio da verdade, da honestidade que ele traz, uma fé robusta, uma fé preparada para a realidade do que é ser discípulo de Cristo. A verdade do Evangelho, irmãos, fornece esse fundamento e a perspectiva necessária que todo cristão precisa para encarar os desafios que a vida nos coloca. Quando Jesus fala aqui no texto 16 a 23 de perseguições, açoites, traições familiares, ele não está criando pavor, desespero, mas ele está trazendo uma fé resiliente que se baseia por uma informação da realidade. E esse é o grande ponto, porque Jesus, quando nos chama, Jesus, quando nos alcança pelo Evangelho, ele nos traz uma realidade desse Evangelho. Ele nos coloca preparados do custo que é servi-lo, do custo e do privilégio grandioso que é seguir a Cristo Jesus. Então, essa preparação da realidade vai permitir que o nosso coração enfrente essa adversidade, não de uma forma de surpresa perturbadora ou de um medo, mas um aspecto que deve ser sempre esperado da jornada cristã. Por isso que o cristão, no mundo onde ele vive, não deve ser, ainda que de forma legítima ele está sujeito aos sentimentos, mas não deve ser tomado de uma surpresa pelas lutas, pelas provações, porque é de se esperar da jornada cristã essas lutas. Mas isso nos traz também um preparo espiritual e mental que nos aponta para a soberania de Deus, onde de fato o nosso coração tem que estar ancorado no propósito divino de Deus ao sofrimento ou no sofrimento, no que se trata aos eleitos, aos discípulos. A fé que nos lembra que, embora sejamos enviados como ovelhas no meio de lobos, é a mesma fé que nos diz que nós não estaremos desprotegidos ou abandonados pelo verdadeiro pastor. E que o Espírito Santo é aquele que é o conselheiro, é o guia, é aquele que fala, é aquele que ensina nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Mas esse primeiro ponto, onde Jesus prepara-nos para a perseguição, para as lutas, para a hostilidade, nos aponta para um grande contraste também. Porque um contraste com um tipo de promessas mundanas que são oferecidos a nós. Por isso que Jesus prepara o coração. Porque Jesus não tem aqui a ideia de criar um chamado para uma missão, para sermos discípulos e nos vermos engajados a um discipulado cristão numa visão romântica, numa missão floreada de aspectos que são desonestos, que não expressam a realidade do custo de servir a Jesus. E eu penso, irmãos, que o grande desafio que nós enfrentamos enquanto líderes no corpo de Cristo é justamente isso, pessoas totalmente longe da realidade que o Evangelho aponta. Elas querem Cristo, elas amam a Cristo, elas querem o bônus da relação que Cristo oferece, mas não o ônus que vem oriundo de ser comprometido com Cristo. Por quê? Porque esse contraste direto com essa antecipação realista que Jesus faz, é um contraste com o mundo, porque o que o mundo faz é oferecer promessas ilusórias de segurança, de conforto e de sucesso sem obstáculos. É isso que o mundo faz. Promessas são tão sedutoras que o mundo oferece ao nosso coração, porque nada mais e nada menos do que é oferecido
Pois fala a respeito do desejo inato da nossa carnalidade de evitar a dor e de buscar o prazer. Isso está impregnado no ser humano. Evitar a dor a todo custo. Não que o evangelho é um tipo de teologia masoquista, onde você deve buscar a dor. Mas a verdade é que o evangelho nos prepara para a dor, para encontrar na dor, na soberania divina, o propósito de Deus de forjar em nós algo muito maior, muito mais excelente. Então, toda vez que somos recebidos nessas promessas sedutoras de evitarmos a dor em busca do prazer, isso é uma mensagem mundana. São enganosas, que ignoram a realidade do pecado, a realidade do sofrimento no mundo caído e da finitude do ser humano. Então, todas essas coisas, Jesus prepara o nosso coração. O Evangelho é belíssimo e completo, porque ele não somente nos oferece a perspectiva da salvação redentora, de estarmos livres da condenação, mas também prepara nosso coração para o mundo onde nós estamos vivendo. E essa honestidade de Jesus, ao abordar a realidade da perseguição, é um destaque fundamental para o discipulado cristão, meus irmãos. Preparar os nossos corações, de que, de fato, nós encontramos paz, segurança, não na ausência de adversidade, mas na presença de Jesus e na promessa da palavra que Ele nos garante. Esse ponto é fantástico, meus amados irmãos. Só para concluirmos esse ponto, nós vivemos então numa era que valoriza o conforto acima de tudo, onde sucesso hoje é medido na capacidade de estar isentos da dor e do sofrimento. Quanto mais tranquila a vida é, mais sucesso você está obtendo. Mas essa não é a perspectiva do Evangelho. Então, Cristo quer preparar o coração dos seus discípulos para esta realidade, porque ao preparar o nosso coração para essa realidade, Ele deseja que haja um desapego do nosso coração das promessas mundanas, que favorece um escapismo e não uma realidade do Evangelho. E Ele deseja que haja um processo em que a nossa vida seja enraizada muito mais profundamente nas promessas verdadeiras da realidade do Evangelho que nos é oferecido. Mas há um segundo ponto, e eu quero fazer um destaque, voltando de novo ao verso 16, por isso que eu falei que não necessariamente vamos expositivamente, verso a verso, embora falaremos de todos os versos aqui, mas de uma forma um pouco mais temática. Jesus aponta sobre uma palavra muito interessante, ele usa aqui astúcia e simplicidade, ou talvez prudência e discernimento. E ele coloca isso como algo em que todo discípulo, na missão de pregar o Evangelho e dar testemunho ao mundo, precisa entender, precisa compreender isso. E, na verdade, o que Jesus está dizendo é que na vida cristã, o servo de Deus precisa de um equilíbrio entre astúcia e inocência. E como é isso? Talvez é um texto que às vezes nós lemos por diversas vezes, mas ainda parece que não fica tão claro esse aspecto da prudência das serpentes e da simplicidade das pombas. Mas fato é que essa instrução de Jesus aqui, ser astutos como serpentes e inocente como pombas, na verdade é o que Jesus quer dar como destaque àquilo que talvez seja mais intrigante no discipulado cristão, na vida cristã, na peregrinação cristã nesse mundo. Uma dualidade entre astúcia e simplicidade. Mas embora pareça ser uma dualidade que não é conciliada, na verdade não há uma contradição. Porque o que Jesus vai apontar para nós é um chamado ao equilíbrio, a um certo tipo de sabedoria estratégica enquanto nós estamos nesse mundo, por causa da missão do Evangelho e da pureza moral que deve ser preservada. Elementos essenciais para a maneira como nós devemos viver nesta complexidade do mundo caído, sem comprometermos de fato a essência do Evangelho.
Ser astuto como serpente, ela sugere para nós aqui, irmãos, uma inteligência aguda, uma capacidade de perceber realidades em situações complexas. E, quando necessário, adotar estratégias que salvaguardem a missão e a mensagem do Evangelho. Não é estratégias que valorizam somente a questão da autopreservação, mas, em primeira e última instância, a missão e a mensagem do Evangelho, que é a causa máxima da nossa existência enquanto nós aqui permanecemos. Quando Jesus usa esse termo astuto como serpentes, ou prudentes como serpentes, não é uma licença para a gente viver um aspecto de duplicidade, ou de engano, ou de malícias, ou manipulações. Não é isso. Mas é um convite para buscarmos em Deus sabedoria divina. Buscarmos em Deus antecipar desafios e responder de maneira correta, visando a integridade da mensagem do Evangelho. Como nós respondemos ao mundo, com a sabedoria que Deus oferece. Por isso a figura do Espírito Santo aqui, em que Cristo vai trazer, de que não se preocupem, porque Ele vai falar. Ele falará em vós, da parte do Pai, ensinando. Por isso, a sabedoria que nos faz portar no mundo caído, não é de uma manipulação, não é de um engano, não é da malícia da vida, da experiência da vida, do gingado brasileiro. É da sabedoria oriunda da pessoa do Espírito Santo que fala por meio da palavra e do Evangelho. Do princípio que a palavra de Deus nos traz como inferências a maneira como nós devemos viver e as atitudes que nós temos que tomar. Por outro lado, essa questão de inocentes ou simples como pombas aponta para a pureza de caráter que o cristão deve preservar nesse mundo caído. Uma sinceridade de coração que se recusa a ser corrompida pelas astúcias e pela maldade do mundo caído. As concessões que o mundo oferece. Mais uma vez, visando tanto a integridade do mensageiro, do discípulo, quanto o conteúdo da mensagem. Isso aborda um aspecto de simplicidade, mas também de transparência nas interações que nós temos nesse mundo caído. Aonde a palavra de Deus em João vai dizer que todo aquele que pratica o mal não vem para a luz, a fim de que as suas obras não sejam conhecidas. A diferença do cristão é aquele que, por ele ser nascido de novo, pela luz que dá vida aos homens, ele vem para a luz, e ele faz isso diante da luz, a fim de que as suas obras sejam conhecidas, sejam vistas, sejam transparentes. E isso é um grande diferencial, meus irmãos. Um grande diferencial no fato de estarmos nesse mundo hostil, num mundo que quer buscar justificativas, desculpas para acusar o povo de Deus. Esta simplicidade aponta para essa transparência nas nossas interações, evitando todo tipo de manipulação e viver de maneira com uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. É isso que esse aspecto nos traz. Então, esse equilíbrio, irmãos, é crucial. Porque se ficarmos sem essa astúcia, sem essa prudência da serpente, os seguidores de Cristo podem se tornar tão ingênuos e vulneráveis aos esquemas do mal. Mas, por outro lado, sem a simplicidade da pomba, a inocência da pomba, correm o risco de se tornarem cínicos, comprometidos, perdendo o propósito pelo qual eles são chamados de serem luz, representante da luz, da pureza, do caráter do Deus em que eles servem no mundo em trevas. Então, a verdadeira sabedoria habita nesta tensão que a gente vê, da prudência e da simplicidade. E nós temos a promessa do Senhor, de que Deus nos dá todos os recursos. Volta os olhos lá para o verso 22 e 23. Mas essa verdade aponta também a um princípio importante para nós. As escolhas das nossas batalhas. Não é porque estamos num mundo hostil, que nos persegue, que nos aperta de todos os lados, que a sabedoria do Evangelho e do preparo de Cristo no nosso coração também não nos prepara para saber que tipo de batalha nós temos que lidar e enfrentar, irmãos. E acho que esse é um ponto
que às vezes nós estagnamos. Porque esta capacidade de escolher as nossas batalhas é uma manifestação essencial do discernimento cristão, da sabedoria de Deus. Em um mundo repleto de injustiças, falsidades, tentações, esse discernimento que Cristo concede aos discípulos nos ajuda a identificar, irmãos, onde a nossa energia e testemunho vão ser mais eficazes ao levar o Evangelho. E isso é muito importante, porque o mesmo Evangelho que nos envia como ovelhas aos lobos, o mesmo Evangelho que nos oferece discernimento, prudência, simplicidade, também é um Evangelho que diz que nós não devemos dar pérolas aos porcos, que nós devemos saber o campo onde nós estamos. O tipo de luta, não se trata, irmãos, aqui de evitarmos confrontos ou comprometer princípios, mas de reconhecermos que nem todas as disputas merecem nosso envolvimento. E que às vezes a maior vitória da nossa vida é preservar a missão e a mensagem para futuras oportunidades que a graça e a providência divina vão preparar para nós. É isso que Jesus também traz para nós, irmãos, nesse texto. E eu acho que às vezes esse é o grande problema. Pelo nosso senso de justiça, por conhecermos a verdade, por vezes nós achamos que temos que estar engajados em todo tipo de luta e discussões. Quando na verdade Deus quer nos dar discernimento nesse mundo hostil, para a maneira como nós precisamos entender. Será que eu devo gastar minha energia aqui? Meu tempo aqui? Será que agora não é um momento de esperar, bater em retirada para aguardar uma oportunidade que a graça de Deus vai conceder? Regada com oração, regada com a palavra, com tempo oportuno. Deus não nos chama a compartilhar o Evangelho sem esse preparo, irmãos. E aqui eu não estou dizendo um preparo no sentido formal do oficialato, que às vezes nós estamos acostumados e achamos que só alguns são separados ao ministério da palavra. Eu estou falando do ministério informal, da vida orgânica da igreja, que se baseia pelos relacionamentos informais, pela vida do dia a dia. Mas nesse dia a dia, você precisa saber, lá no seu trabalho, o momento exato de compartilhar a palavra. E isso entende que essa sabedoria, para saber quando falar e quando silenciar. Que há momentos em que a verdade do Evangelho exige que levantemos a nossa voz contra a injustiça, contra a imoralidade. Em outras ocasiões, é o silêncio que pode ser uma resposta muito mais poderosa. E uma intercessão, onde só o Pai vê e colhe, permitindo que a nossa vida, nosso testemunho, nosso amor, possam ser testemunhos mais eficazes do que muitas das vezes nossa fala nos momentos que não são apropriados. Não que o Evangelho é substituído simplesmente por aquilo que se vê, mas um Evangelho que não mostra um testemunho numa vida é mero arcabouço teológico, dogmático, mas precisa transformarmos. Amados irmãos, então, sabemos da parte de Deus que Ele nos oferece esses recursos, de saber quando devemos permanecer firmes, mas também, como Ele diz no texto aqui, quando devemos aprender o momento em que temos que fugir para outra cidade, deixar o campo e ir para outras regiões. Os apóstolos vivenciaram isso. O próprio apóstolo Paulo, querendo levar o Evangelho, ora impedido pelas lutas, ora impedido pelo próprio Espírito de Deus, para que ele pudesse ser direcionado a outros locais, que o Evangelho deveria ser levado, e não naquele momento ali. Então, saber os momentos de nos retirarmos, não significa derrota, mas talvez uma reorientação para campos mais férteis dentro da providência divina que Ele tem preparado para sermos canais do Senhor. Amém, queridos? Mas um terceiro ponto, volta os olhos ali para os versos 24 ao verso 25. Jesus vai falar de um aspecto na vida de todo discípulo, uma comunhão nos sofrimentos de Jesus, do Cristo. E isso aponta para uma grande realidade do discipulado cristão, que todos nós somos chamados a uma identificação com Cristo.
E a máxima do Evangelho da salvação, de que um dia nos alcançou, nos regenerou, amados irmãos, não é simplesmente a certeza maravilhosa de que teremos novos céus e nova terra, onde habitarão a justiça, onde nós estaremos no deleite com o Senhor, toda lágrima, toda dor será enxugada. Mas a beleza da salvação é a certeza e a promessa de que todos nós seremos conformados à imagem de Jesus Cristo. A garantia de que o céu é o céu, de que a glória é a glória, e de que estaremos seguros por toda a eternidade, é a garantia de que nós seremos conformados à imagem de Cristo. Esse é o ponto principal do Evangelho. Só que isso não é uma expectativa apenas futura, já é algo que a gente começa a vivenciar aqui e agora. Essa identificação com Cristo. Porque a comunhão nos sofrimentos de Cristo é um conceito profundamente enraizado na nossa teologia cristã, meus irmãos. Porque fala dessa misteriosa união que todos os crentes, o sacerdócio universal dos crentes tem essa união mística com Cristo Jesus, está ligado espiritualmente ao corpo místico de Cristo Jesus. E que através desses sofrimentos, todo cristão é convidado a participar intimamente dessa identidade de Cristo. Uma experiência que, longe de nos afastar de Deus, pelo contrário, nos leva a um caminho de maior intimidade e de relação com Ele. E veja que essa identificação com o sofrimento de Cristo não é um chamado a uma teologia do sofrimento, a um masoquismo, mas é uma realidade inerente à caminhada e à peregrinação de todo cristão. Se você é um peregrino, se você foi regenerado, isso faz parte. Em um mundo caído, Jesus, um homem de dores, experimentado nos trabalhos, ele não foi poupado do sofrimento, meus irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Se comigo foi assim, se me trataram dessa maneira, se me chamaram dessa maneira, se eu não fui poupado por esse mundo, o discípulo não é maior que o mestre. O caminho do mestre é o caminho do discípulo. Embora o texto aqui aponte não de maneira salvífica, porque esses sofrimentos de Cristo Jesus foram feitos por Ele uma vez para sempre. Só Jesus pôde sofrer pelos nossos pecados e pagar a dívida que estava sobre nós. Mas no sentido de identificação com o caminho do Mestre, com a jornada do Mestre, com o chamado do Mestre, todos nós somos chamados a participarmos do sofrimento dele. Enquanto nós carregamos a nossa cruz, somos lembrados de que Cristo já trilhou esse caminho antes. Que Ele conhece intimamente a nossa dor, o que é traição, o que é a solidão, o que é a angústia, e que por conhecer isso, pode se compadecer de cada um de nós nessa trajetória, de cada um de nós nessas lutas. Então essa identificação vai além de uma mera empatia, é uma participação real nos sofrimentos de Cristo. O próprio Paulo diz, Colossenses 1:24, ele diz sobre completar em seu corpo o que falta das aflições de Cristo, não no sentido salvífico, mas de identificação com o ministério do Mestre, com a paixão dele no sentido de sofrer por um mundo que odeia tudo que é de Deus, tudo que vem do Senhor. Mas reconhecendo que na economia divina os sofrimentos dos seguidores de Cristo têm um propósito na história da redenção. Que propósito é esse? Na construção do próprio corpo de Cristo. E na maneira em que, como somos consolados, somos chamados a consolar outros no corpo de Cristo. Mas o último ponto, verso 29 ao verso 33, para a gente estar concluindo aqui. O texto vai apresentar o valor inestimável dos eleitos para Deus, do povo de Deus. E isso é belíssimo. Porque aqui Jesus vai começar usando uma analogia dos pardais. E isso é profundo, porque essa analogia, usada por Jesus, nos toca com uma simplicidade e ao mesmo tempo com uma profundidade ímpar. Porque pardais naquela época eram considerados algo de ínfimo valor, de pouquíssimo valor, vendidos por apenas pequenas moedas no mercado.
No entanto, Jesus pega esse símbolo, esse exemplo de simplicidade, de coisa talvez obsoleta, passada diante dos olhos de tantas pessoas e desconsiderada. Jesus escolhe para tratar a respeito de símbolo de cuidado e de preservação de Deus. E essa comparação, ela não só destaca a onipresença da providência divina sobre o seu povo, mas também serve como uma poderosa afirmação do valor inestimável que os eleitos têm para Deus. Irmãos, eu quero acrescentar algo muito importante aqui. Se existe uma coisa, pastor Ronildo, pastores aqui presentes, presbíteros, que eu tenho me deparado nesses últimos meses, no corpo de Cristo, em Chácara Parreiral, na vida de jovens, na vida de casais, que são pessoas que creem nos méritos de Cristo, são pessoas que creem na suficiência do sacrifício vicário de Jesus Cristo, reconhecem que eles por si mesmos não seriam capazes de fazer nada, e eles então olham para si como miseráveis pecadores e se alegram na suficiência do sacrifício de Jesus. E isso é certíssimo, está correto. Mas um detalhe eu tenho percebido: o povo de Deus tem se esquecido do valor dessa suficiência, e que o sacrifício de Jesus, e que a vida de Jesus, ao comprar a nossa vida, aponta para a realidade de quem nós somos hoje e agora, como eleitos ao Senhor. É muito fácil olharmos para a nossa miserabilidade, e temos que olhar e encontrarmos na suficiência e nos méritos de Cristo descanso. Mas veja, quando nós também ignoramos e desprezamos o valor da riqueza, da graça e do sacrifício de Jesus, na identidade que Ele estabeleceu em nós, por causa da sua morte, da sua ressurreição, da sua glorificação, nós estamos desprezando a graça tanto quanto. E a palavra de Deus diz que nós somos corpo dele. Efésios, Paulo vai dizer, capítulo 2, que nós estamos assentados com ele, numa posição de poder, de autoridade. Não que somos capazes de reivindicar qualquer coisa, mas Deus, no seu infinito amor, não somente quitou a nossa dívida, pagou o que nos era de condenação, que nós não poderíamos nos livrar, mas Ele também transferiu em nossa vida quem Cristo é, os méritos de Cristo, os privilégios de Cristo enquanto filho do homem, enquanto irmão mais velho. E essa identidade, às vezes, nos priva, porque tem crentes que acham que, às vezes, Deus pode fazer grandes coisas, mas as outras pequenas, do dia a dia, elas não se sentem amadas como deveriam, como filhas, como filhos. E isso é um privilégio, irmãos, porque isso não enaltece nosso orgulho, pelo contrário, isso dobra os nossos joelhos e quebranta o nosso coração para esta grande verdade, de que Cristo Jesus aplica a nós um valor inestimável, por causa do valor do seu sacrifício, daquilo que Ele fez por nós. Hoje, irmãos, na sua luta, nas perseguições que você enfrenta, seja elas culturais, sociais, políticas, familiares, saiba que Deus prepara pelo Evangelho seu coração, Ele capacita a sua vida, Ele te dá prudência, Ele te dá simplicidade, para que você encontre equilíbrio, mas Ele também fala o valor que você tem em Cristo, e você precisa se sentir amado, querido mesmo aos olhos do Senhor, e se deleitar nessa grande esperança, que mesmo em meio a esse mundo tenebroso, caído, nós estamos protegidos. Vocês valem mais do que pardais. Se simples pardais são preservados, se cada cabelinho na nossa cabeça Ele tem contado, Ele diz, vocês valem mais do que isso. Vocês valem mais do que isso. Não porque somos alguma coisa, mas pelo valor do que o Pai, em Cristo Jesus, agregou a nós, pelo sacrifício do Cordeiro.